Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. Neste podcast compartilho lições estoicas com mais de 2000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Quando se olha para os momentos sombrios da história, é difícil não ter um pouco de medo. Veja o que as pessoas fizeram umas com as outras. Veja como as coisas ficaram ruins. Na época de Sêneca, muitos atos horríveis não eram apenas comuns, mas comumente aceitos. Como o extermínio de povos, os genocídios, uma prática bastante comum, onde 1 em cada 10 pessoas foi morta apenas por enviar uma mensagem. E essa palavra vive no imaginário, 2000 anos depois. Talvez o aterrador capricho de uma prática como esta seja o motivo pelo qual Sêneca tentou se assegurar de que não adiantava ficar assustado. Ele escreve em um de seus ensaios como se um invasor viesse e conquistasse sua cidade. O pior que ele poderia fazer é sentenciá-lo ao que você já foi sentenciado desde o seu nascimento, a morte. Sim, um Hannibal ou um Hitler poderia acorrentá-lo ou arrastá-lo para longe de sua família. Mas a verdade é que você já estava sendo arrastado. Sim, cada segundo que passa no relógio nos afastamos um instante de nossas famílias. Mas desde o dia em que você nasceu, escreve Sêneca, você está sendo levado embora. Às vezes, a primeira vez que nossas civilizações percebem o quão vulneráveis somos é quando descobrimos que fomos conquistados ou estamos à mercê de algum tirano cruel. Percebemos que somos mortais e frágeis e que o destino pode infligir coisas horríveis em nossos corpos, minúsculos e impotentes. Então, devemos estudar a história por 2 razões. Uma, para ganhar um pouco de humildade. Não somos tão seguros ou importantes quando pensamos que somos. No final, cada um de nós é apenas uma estatística. Cada um de nós está à mercê de enormes eventos fora do nosso controle. Ponto 2. Para se preparar para a realidade desta existência. Podemos enfrentar tempos difíceis, mas nada pode nos impedir de sermos corajosos diante deles. Ainda podemos, sempre, como disse Stockdale, decidir como escrever o final de nossa vida e escrevê-la bem. Um texto de Ryan Holiday. Então aqui o Sêneca, como em vários de seus tratados, de seus escritos, de suas cartas, nos alerta para a inutilidade do medo. Nos alerta para o fato de que se a gente passar nossos dias encolhidos com medo da mudança, com medo do desconhecido, com medo de qualquer coisa, mesmo da morte, é uma completa perda de tempo. Porque se tem uma certeza que todos nós temos, é da morte. E nós somos preparados, nós somos programados para não olhar diretamente para ela, como se fosse o sol. A gente sabe que ele existe, ele está ali, mas a gente não olha para ele direto, porque se a gente olhar, a gente vai queimar nossos olhos, apesar dele estar nos aquecendo o tempo todo. E a morte, talvez no sentido oposto, a gente evita olhar para ela, talvez por instinto, principalmente por medo. Então a gente sabe que a gente vai morrer, a gente sabe que todas as pessoas que a gente ama e as que a gente não ama também vão morrer. A questão é quando. E isso não deve ser, esse exercício estoico de Memento Mori, ele não deve ser algo triste, deprimente. Ele deve ser algo que simplesmente sirva para você tirar o seu medo. A partir do ponto que você já sabe que você vai passar por esse destino, por que ter esse medo? O que pode ter a morte assim de tão assustadora? Se Sócrates não a viu assim. Essa é uma frase de Sêneca também. Um dos homens mais inteligentes que tinha vivido até aquele tempo não viu nada de assustador na morte. Ele preferiu tomar a cicuta do que desdizer, não sei se existe esse verbo, do que recusar os pontos de vista dele, porque ele sabia que a morte era natural e ele preferia que se entregar à tirania. E da mesma forma você e eu, a gente tem que viver nossa vida sem medo, viver nossa vida plena, viver nossa vida em paz e nos distanciar
das angústias e das aflições, através de simplesmente estarmos presentes, estarmos em paz e focados no momento presente. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, que pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.